mais a gente for curioso, melhor. E quanto mais a gente gostar de gente, melhor. Então, para eu não ficar falando aqui, porque vocês não vieram aqui para me ouvir, ou vieram aqui para ouvir a Ana, vamos lá. Com a Ana, Luísa Isolde, fundadora da Auge, que está há mais de 17 anos no mercado, para quem não conhece. E o que eu gosto de falar ultimamente, que tanto em 2019 quanto em 2020, você recebeu o reconhecimento Brazil's Best Mediator da Leaders Legal. Ok? Então vamos lá, Ana. Uma primeira pergunta para você. E eu fiz as perguntas em cima meio da minha curiosidade, da minha experiência, pensando, obviamente, em todo mundo que está aqui. Existem duas portas de entrada para o exercício da mediação. Os cursos para exercer a mediação judicial, da onde eu venho, que estão atreladas a regras e normativas existentes e do CNJ, e os cursos para o exercício da mediação em âmbito privado. Como você entende esses dois caminhos? Bom, boa tarde a todos. Eu fico até meio sem graça quando o Zé fala esse monte de coisa, mas eu fiquei feliz que ele disse que aprendeu alguma coisa. Então isso já me deixa aliviada, que pelo menos não foi em vão. Ai, figurinha. Bom, o que me parece que está um pouco nisso que você trouxe até agora, Zé, eu não sei se para alegria ou para tristeza de quem quer ser mediador, é que a gente precisa continuar se desenvolvendo. Então, o mediador não para nunca de estudar e de buscar novas ferramentas e de se aperfeiçoar. Então, é meio que um caminho que a gente vai crescendo e crescendo e crescendo. Então, isso acho que é bem importante. Você trouxe dois cenários como porta de entrada para se tornar mediador, né? O da mediação judicial e o da mediação privada. Como é que eu vejo isso? Hoje, o que me parece que às vezes traz um pouco de confusão na mediação no Brasil é justamente o fato de que a legislação trouxe um critério claro de entrada para o exercício da mediação judicial, que é fazer um curso nos moldes da Resolução 125, e aí cada tribunal vai ter a sua forma de credenciamento, seguindo uma diretriz geral, e não ter uma porta de entrada clara para a mediação privada. E aí isso, por quê? Porque a legislação que diz respeito a isso, que é a lei de mediação, ela diz que qualquer mediador que se considere capacitado pode atuar como mediador desde que seja escolhido pelas partes. Até se a gente for olhar no trâmite legislativo, essa palavra capacitado foi, voltou, houve bastante discussão sobre como deveria ser essa porta de entrada, e a opção legislativa foi no sentido de que deveria haver liberdade para a escolha do mediador, a partir do momento em que a gente considera que, que a escolha da mediação é uma escolha da parte, que deve ter respeitado a sua voluntariedade e que faz parte também da escolha da mediação, escolher o mediador e que com isso bastava que as partes considerassem que aquele mediador fosse capacitado. Então, a gente não tem um curso que marque a entrada profissional do mediador na esfera privada. E isso tem, por um lado, a liberdade e a autorregulamentação do mercado, que é algo bem bacana, mas, por outro lado, tem também um pouco de confusão conceitual, porque nós percebemos na prática muitas pessoas que não conhecem minimamente a mediação ou não conhecem teoricamente a mediação e que olham para uma mediação e falam, isso aí eu sempre fiz. E aí acabam fazendo algo que talvez possa ter um outro nome ou uma facilitação, enfim. Então, isso gera um pouco de confusão conceitual, que é um aspecto, na minha percepção, que poderia ser aperfeiçoado. Então, hoje nós temos
apesar de não ter essa exigência legislativa, nós temos cursos voltados para a mediação privada. Então, o que na prática eu percebo que acontece? A pessoa, quando quer se tornar mediadora, ela começa fazendo um curso de mediação judicial, porque aí tem essa referência e tem a parte do estágio prático para fazer dentro do judiciário, com isso ganha um pouco de experiência e acaba partindo para a mediação privada. Isso é o que, vamos dizer assim, normalmente acontece. Claro que tem pessoas que já começam direto na mediação privada e tem pessoas que só ficam na atuação da mediação judicial, e a gente tem outros âmbitos de atuação também, mediação escolar, comunitária, enfim, variados aí âmbitos. Então, na prática, esses dois cenários são os que mais se apontam. Agora, nesse aspecto da mediação judicial é algo que varia muito de estado para estado. A gente tem o critério nacional do CNJ, mas essa autorização para atuar a partir da emissão de um certificado, ela não é nacional, então também a gente tem algumas questões aí que acabam acontecendo em termos práticos, porque se eu sou um mediador que estou numa cidade que fica limítrofe entre, né, eu tô lá, eu moro perto de uma zona limítrofe entre um estado e outro, em tese eu teria que ter 2 certificados, ou então o meu certificado reconhecido no outro estado. E conforme o estado, fica a critério reconhecer e validar de instituições que não estejam filiadas. Então, eu já vi situações em que a pessoa teve que fazer 2 cursos de mediação judicial, um para atuar num estado e o outro no outro, sendo próximos. E isso é uma questão, né, que já tem sido colocada para o Conselho Nacional de Justiça há algum tempo, como que se os critérios são nacionais, por que teria essa dificuldade de criar uma reciprocidade a nível nacional. Então, isso é um tema. Eu não sei se era isso que você queria, se era isso, se eu acho a sua pergunta ou se era algo mais, porque eu posso continuar falando desse tema. Não, eu acho que é um começo para a nossa conversa aqui, e eu já vou engatar uma outra questão ligada já ao desenvolvimento profissional de uma carreira. Eu consigo enxergar uma carreira na mediação privada. Por exemplo, eu entro numa câmara ou me associo a algum outro mediador, e assim a gente vai construindo uma carteira de clientes, o nosso trabalho vai se consolidando, vai sendo divulgado boca a boca, e consigo imaginar um escritório crescendo, uma câmara crescendo, e por aí vai. Você acha que existe uma carreira no âmbito da mediação judicial, ou é só uma prestação de serviço pontual e, se devidamente paga, remunerada? Quando você fala carreira no âmbito judicial, você pensa numa progressão, é isso? Se você pensar a longo prazo, o que eu serei dentro de um âmbito da mediação judicial? Bom, eu não tenho bola de cristal para saber o que o judiciário é capaz de normatizar amanhã. Eu posso dizer o que ele normatizou até ontem, ou hoje, talvez, que eu ainda não li o diário oficial, mas assim, o que eu sinto, e que para mim às vezes é um pouco complexo quando a gente vai lidar com a mediação judicial, é que justamente a gente fica sujeito às normativas que mudam com o tempo e mudam conforme o estado que a pessoa está inserida aqui no Brasil, né? Então, por mais que tenha um norteador geral, esse norteador, se a gente for pensar hoje, a resolução 125 está completando 10 anos. Ela já sofreu 3 emendas mais significativas, e a resolução tem o impacto da legislação que veio depois da resolução, que foi tanto o CPC quanto a lei de mediação, que em alguns espaços, né, tem alguma disciplina diferente, e cada estado tem uma normatização da resolução. Então, você tem muitos níveis legislativos. E isso, na minha percepção, traz um pouco de insegurança. Então, eu, por exemplo, optei por ser um escritório de mediação independente,
porque na minha percepção, isso faz com que eu possa criar um plano de ação, um plano de negócio, e possa me desenvolver a partir do meu plano de negócio. Agora, se eu me torno uma Câmara credenciada ao tribunal, eu estou sujeita à normativa deste âmbito. E aí, se acontece alguma coisa no meio do caminho que impacta no que eu tinha planejado, isso pode me dar um pouco mais de canseiro, de dificuldade, enfim, um desafio maior. Então, na minha percepção, quando nós pensamos isso, podem ter vários desdobramentos. Agora, qual é o ideal? O ideal é que não tenha tanta distância entre a mediação judicial e a mediação privada, né? Que isso sejam apenas âmbitos de entrada. Mas hoje a gente ainda não chegou nisso, hoje ainda tem muita distância entre a mediação judicial e a mediação privada. Qual é a dificuldade das pessoas quando elas começam a fazer a mediação? Elas não têm muito onde treinar, então ou eu vou com a cara e com a coragem, né? Assim, ou eu me submeto a uma certificação que pelo menos pode testar as minhas habilidades, ou eu vou para a mediação judicial treinar. Então, é um pouco curioso, porque eu percebo que muitas pessoas vão para a mediação judicial com essa ideia de ter um espaço de treino da mediação, quando, na verdade, se eu já sou um profissional, eu não deveria estar treinando, eu deveria estar atuando. Então, algo complicado. O que me parece que existe é uma lacuna ainda nesta parte da formação, porque nos cursos a gente acaba trabalhando com simulação, e a simulação é diferente da vida real, então é uma lacuna ainda na formação do mediador isso. Porque eu sou um exemplo exatamente disso que você falou, e eu conheço vários mediadores, excelentes profissionais, que usam exatamente esse discurso. Não, eu estou junto a um Sejusc para exercer a mediação. Eu até uso uma outra expressão, eu uso para estar em contato com pessoas em conflito e com o conflito das pessoas. Só que, com o tempo, eu ando percebendo que são práticas completamente diferentes. E fico com receio de atrapalhar a minha prática, na minha carreira de mediador privada, o exercício da mediação em âmbito judicial, com as limitações impostas por cada Sejusc, que cada um tem as suas restrições. Você entende isso como um fato, como uma verdade? Bom, eu, como boa mediadora, não entendo nada como verdade. Mas vamos lá. São espaços diferentes. A gente tem, principal diferença para mim é que no judiciário você tem uma figura de autoridade por trás, que é o próprio tribunal, é o juiz, e isso isso cria um sistema com um formato diferente do que normalmente a gente cria na mediação privada. Normalmente o mediador tem menos liberdade para atuar na mediação judicial, na mediação privada a gente tem mais liberdade. Então, isso vai gerando práticas diferentes. Agora, neste formato que está sendo, apresentado para a mediação judicial, porque ela também poderia ser organizada de outra forma, mas nesse formato atual isso está, né, funcionando assim. Né? Se a gente for pensar o equivalente do que seria, em tese, a mediação judicial aqui, e que serviu de inspiração para a nossa legislação, que é a mediação pré-judicial que existe no contexto da Argentina, principalmente em Buenos Aires, lá ele funciona como o que a gente chama de mediação privada aqui, nos escritórios dos mediadores. Lá eles têm um credenciamento para você ser mediador pré-judicial, então tem um formato, tem alguma normativa, mas tem muita liberdade na condução do procedimento em si. Então, é um pouco diferente. Agora, quando a gente entra na mediação, Zé, eu acho que a gente precisa, pensando na carreira, o que eu sempre falo é que as pessoas precisam entender como é que elas querem se relacionar com isso. Então, por exemplo, eu sou um mediador que também tenho um viés empreendedor,
Então, aí, bacana, eu posso pensar em organizar uma câmara de mediação, eu posso pensar em organizar um escritório próprio de mediação. Isso é uma possibilidade. Agora, eu sou um mediador que gosta de mediar, mas não tenho um viés empreendedor, então eu posso prestar serviço para outras câmaras, ou para o judiciário, ou atuar de forma independente, sem precisar ter uma organização maior. Então, ou posso prestar um concurso para ser mediador, que em alguns lugares tem, ou prestar ou trabalhar dentro de uma empresa que tem algum núcleo de mediação ou algo assim. Então, ou estabelecer parcerias. Então, o que eu percebo que falta no mediador no início da carreira é pensar em como organizar isso, porque as pessoas parece que fazem um curso de mediação judicial e aí não param para pensar nessa organização. Onde é que eu quero estar daqui a 5 anos? Né? Então tem que ter um viés, tem que ter um viés empreendedor também. Quer por uma câmara privada, quer por um ad hoc. Então, eu acho que depende um pouco do formato. Eu posso, por exemplo, se eu não identifico em mim um viés empreendedor, eu posso prestar serviço para outra câmara. Eu posso ser contratado dentro de uma empresa. Então, depende um pouco do teu perfil. O que eu queria dizer é que, assim, uma coisa é você ser mediador, outra coisa é você empreender na mediação. Muitas pessoas não fazem essa diferença e sequer percebem isso. E aí, patina um pouco nesse aspecto. Então, e aí, são coisas diferentes e a gente, se quer ser um mediador, se você quer ter uma carreira nesse sentido, você precisa planejar, né? Então, eu vou ser um mediador que vou atender qualquer tipo de caso, eu vou atuar na área privada ou na área judicial ou nas duas, eu quero me especializar em um segmento específico, eu quero ser um generalista da mediação, eu quero atender um tipo de clientela específico, ou não, qualquer coisa que cair na rede é peixe, vamos lá. Então, isso me parece que ajuda bastante, né? Como eu quero me mostrar para o mercado para que as pessoas possam me contratar e querer o meu serviço. E como que eu apresento o conceito da mediação também, para tornar a mediação um serviço desejado. Não sei se está fazendo sentido isso que eu estou falando. Não, acho que além de fazer sentido, é extremamente importante isso que você está falando, porque eu acho que todo mundo, quando sai dos seus cursos de mediação, que começa a exercer a mediação em Sejusc, ou muito devagar aqui e ali, todo mundo fica com sonho, não, eu quero ser um mediador, eu quero ter uma mesa cheia de clientes, fazendo minhas mediações, e a gente fica sonhando com isso. E isso não é assim que acontece. Você que precisa ir atrás do seu caminho. Você que precisa se autoconhecer, pelo que eu estou entendendo do que você está falando, para desenhar o seu caminho e, dentro desse seu caminho, ir cavocando lá a sua carreira, o desenvolvimento da sua carreira. Nada vai vir de graça. E isso tem tudo a ver com a mediação, porque na mediação, o que a gente diz para as pessoas? Olha, vocês são responsáveis pela solução do conflito de vocês, e não eu, mediador. Então, quando eu olho para o mediador, a primeira coisa que eu digo é: você, mediador, é responsável pelo desenvolvimento da sua carreira, e não o tribunal. Então, a gente às vezes fica numa passividade, esperando o tribunal fazer alguma coisa, esperando o CNJ fazer alguma coisa, quando isso não combina com a essência da mediação. Então, lindo, 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 lindo. E você entende, Ana, que tem mercado a se desenvolver no Brasil a curto prazo, médio prazo? Porque está difícil, as coisas estão difíceis, todo mundo fica falando, vou te falar a real, todo mundo fala. Não, agora com a Covid todo mundo está renegociando, todo não sei o quê, contrato de locação, contrato não sei o quê, questões condominiais, etc, etc, etc. Aumentou o volume? Não aumentou o volume? Para mim, não. Então, eu tenho conversado com várias pessoas e de um modo geral, tenho sentido que aumentou o volume de mediações. Isso é o que as pessoas têm me contado.
o que eu percebo é que nesta fase da Covid também muitas pessoas estão conseguindo negociar diretamente com mais facilidade, ou assessorados pelos seus advogados, só os advogados diretamente. Por quê? Porque são tantos casos, são tantas situações, e a situação, de um modo geral, né? A é tão situação se impõe. problemática, né? Que aí isso me parece que também é positivo, né? Ter as pessoas conseguirem fazer diretamente os seus acordos. Mas, além disso, eu percebo um movimento da mediação. Agora, de quando eu comecei em 2004 para hoje, eu só percebi um movimento crescente. Então, a cada ano, eu percebo que existe mais gente utilizando a mediação e mais gente buscando mediação, né? E agora, por exemplo, vou dar um exemplo. Antes, há 10 anos, jamais, que eu nunca recebi um pedido de mediação pelo site, mas de uns 3 anos para cá, começou a aumentar o número de pedidos simplesmente pela existência de um site que fala sobre mediação, que era algo que antes não acontecia, era só por indicação, e mesmo assim, né, aquela indicação super cuidadosa. Então, o que eu percebo é que o mediador precisa olhar também para essa estratégia de como se apresentar no mercado e como colocar o seu serviço, né? Porque a mediação é algo que ela precisa ser vendida, né? Ela não é algo que as pessoas vão acordar de manhã e falar assim, nossa, eu estou doida para fazer uma mediação porque eu adoro ter conflito. Não é assim que funciona. Então, a gente precisa mostrar para as pessoas que aquilo pode ser útil para elas e que aquilo pode ter uma repercussão impactante, né? Significativa. Então, passa muito pelo processo de escuta. Então, eu preciso escutar o que a pessoa está dizendo, aí eu preciso me antecipar e falar, olha, isso aí que você está falando tem uma possibilidade. Aí eu mostro a cara, explico por que aquilo pode ser útil para aquela pessoa, quais são os potenciais resultados. Aí a pessoa fica com vontade de participar daquilo, aí ela vem, e aí, né? Então, é diferente de você, como acontece na mediação judicial, que as pessoas muitas vezes vêm para a mediação sem saber muito bem o que está fazendo ali. Então, também esse aspecto modifica um pouco o que acontece na mediação judicial e o que acontece na mediação privada. Então, você falou um pouco da diferença desses contextos, né? Quando eu tenho uma mediação que ela chegou para o mediador encaminhada pelo juiz, e que ela chega para um mediador que as partes não conhecem, é completamente diferente das pessoas que foram voluntariamente buscar a mediação, escolheram a mediação, escolheram o mediador, né? Então, isso vai criando um outro clima. Agora, sim, tem aumentado e na minha percepção, existe uma tendência de especialização no mercado. Então, não é mais mediação empresarial, é mediação empresarial focada nas relações de consumo, mediação empresarial societária, mediação empresarial trabalhista, mediação empresarial de franquias. Então, eu percebo, e mesmo na questão familiar, não é só a mediação familiar, a mediação familiar que está focada na situação do casal, divórcio, não gosto de usar esse termo, mas seria isso. A mediação familiar voltada ao gerenciamento de patrimônio em comum, mediação familiar voltada para o relacionamento com o idoso. Então, você vai tendo várias especializações, né? Então, para mim, a tendência do mercado é essa. E, de novo, cada um precisa se entender e ver qual que é o seu nicho de mercado, ou até mesmo construir nichos de mercado. Sim. Né? Eu acho que esse é o legal da mediação, por ser um instituto ainda que pode ser considerado novo, existem inúmeras maneiras e nichos ainda a serem explorados que sequer imaginamos. Né? Sim, é um oceano azul. Eu acho não que foi isso... explorado ainda. A mediação não começou a ser explorada no seu potencial. E me diz uma coisa, Ana, com relação às certificações, temos o ICFML, que é o Instituto Certificador e Formador de Mediadores Lusófonos, né?
Você entende que uma certificação independente e internacional credibiliza um mediador? Então, Zé, eu entendo que a certificação, ela ajuda o mediador, principalmente o iniciante, a mostrar para o mercado que ele já foi testado e aprovado. Porque a certificação é uma avaliação. Então, para mim, o que acontece na Resolução 125, na forma como é proposta, não é equivalente a uma certificação. Lá você tem um certificado de um curso, mas como a gente não vê no formato que tem aqui em São Paulo as pessoas atuando, não dá para o instrutor avaliar a competência de forma isenta, né? Principalmente porque o instrutor formou aquela pessoa e aí ele mesmo vai dizer que a pessoa, como é que eu vou dizer que o meu aluno não é bom, né? Então é difícil isso, não tem uma independência suficiente nesse formato da Resolução 125. Então eu considero que o formato da Resolução 125, para mim, nada mais é do que um curso de capacitação. Ele não é uma certificação, né? Agora, a certificação pressupõe uma independência do examinador, né? Então, é diferente porque é como se fosse uma prova da OAB, como se fosse uma prova para qualquer tipo de exercício profissional, porque aí você vai ser avaliado por alguém que não te formou, que não te conhece, né? E que vai dizer se você tem as competências necessárias para o exercício daquela função. Então, isso é diferente de você fazer um curso de capacitação, que para mim é onde está alocada a formação do CNJ. Aqui no Brasil, atualmente, o ICFML é a única instituição que está fazendo certificação, eu não conheço nenhuma outra. E o ICFML ele faz a certificação pautada no IMI, que é uma instituição global, que tem várias instituições certificadoras filiadas ao redor do mundo, e o ICFML atualmente é a única de língua portuguesa. Agora, se alguém quiser fazer a certificação em inglês ou em espanhol, pode procurar outros lugares, outros países e fazer essa mesma certificação. E aí a gente tem também, por exemplo, algumas certificações que poderiam ser consideradas equivalentes do EIDIAR, mas eu acho que sempre elas estão ligadas a um curso de capacitação. Então, a única que eu conheço que realmente é independente é essa do IMI, que tem o ICFML ligado. As certificadoras, e o ICFML é uma delas. E essa é a minha sugestão para o CNJ. Para mim, o CNJ tinha que ter uma certificação independente que pudesse validar o critério de entrada dos mediadores judiciais, para que, de fato, isso pudesse ser avaliado, na minha percepção, com mais seriedade, sabe? Com menos favoritismo, com menos... Enfim. E por que surgiu a ideia do ICFML, Zé? Eu até estou falando aqui com pouca isenção, porque eu faço parte do ICFML, então, assim... Pois, desculpa te colocar nessa situação. Por que surgiu a ideia do ICFML? Foi uma grande coincidência. Eu tinha feito a certificação do EIDIAR Group, então seria o equivalente ao nível 1 do ICFML por essa instituição inglesa. E aí, a gente nas reuniões do CONIMA muitas vezes ouvia de outras pessoas: se eu quiser indicar um mediador, como eu vou encontrar um mediador que eu possa mostrar para o meu cliente, enquanto advogado, olha, esse é um mediador que sabe fazer mediação? Porque essa é uma pergunta comum, né? Então, como que eu vou descobrir o bom mediador do mercado? Porque a pessoa até falava assim, eu sei que fulano, beltrano e ciclano são mediadores, mas como é que eu vou poder chegar para o meu cliente e me sentir confortável de falar, olha, pode contratar fulano, ciclano ou beltrano, que eles são mediadores, se eu não sei direito o que é mediação, se eu não sei avaliar, se eu não sei se a formação que eles têm é suficiente para isso. Então, a certificação ela vem para cobrir essa lacuna. Então, quando eu, enquanto advogada, vou indicar para alguém um mediador, eu procuro um mediador certificado, porque aí eu posso dizer para o meu cliente que, no mínimo, ele passou por um processo de avaliação.
Então, para mim, isso faz muita E diferença. está sob algumas regras, sob um código ético que deve obedecer. Sim, aí, na minha percepção, cada mediador deve escolher um código de ética, pelo menos um, pode escolher vários, mas pelo menos um para seguir. Então, aqui no Brasil, a gente tem o Código de Ética do CONIMA, tem o do CNJ, cada Câmara costuma ter o seu próprio Código de Ética, se você for do ICFML ou do IMI, você também tem os códigos próprios. Então, é importante a gente ter uma referência ética para a gente se situar, né? Então, cada mediador deveria escolher um, pelo menos um, né? Eu acho isso para um mercado muito maduro. Um profissional que escolha o seu código de ética a seguir, que escolha o seu caminho a seguir. Será que nós, no Brasil, nós estamos preparados para esse mercado maduro e para esse profissional maduro? Zé, isso vai depender da postura dos mediadores, na minha percepção. O que eu sinto é que quando nós tivemos o marco legal da mediação, já existia muita coisa de mediação no Brasil. Então, isso foi uma característica diferente de outros países que começaram a mediação sem ter nada, né? Então, eu me lembro quando foi editada a lei da Argentina, eles não tinham mediador, tinham lá meia dúzia de mediadores. Então, eles tiveram que sair, e a mediação lá é obrigatória, né, num outro formato da gente. Então, eles tiveram que sair formando mediador a toque de caixa para poder atender a demanda. Então, eles criaram a demanda antes de criar o profissional. Olha que coisa interessante. Aqui não, aqui primeiro a gente desenvolveu os profissionais e agora a gente está buscando criar demanda. Então, por um lado, a nossa mediação, principalmente na privada, ela já começa com mais qualidade. Lá não, lá eles tiveram no começo muita dificuldade com a qualidade, porque eles começaram com mediadores totalmente sem experiência, né? Então, eu acho que esse crescente, com um passo atrás do outro, trouxe mais maturidade para a gente quando veio o marco legal do que outros países, se nós formos comparar. E aí é o que nós temos, então como é que a gente pode lidar com isso, né? Não dá para a gente mudar o que aconteceu, mas como é que a gente avança, né? Olha, Ana, nós estamos aqui bombando, cheio de perguntas. Eu vou pegar algumas perguntas aqui de todo mundo que está participando. Depois, se alguém quiser abrir o microfone e falar, fica à vontade. Só levantar a mão e a gente vai atrás. Vamos lá. Vou ler alguns comentários, algumas coisas. Eunice Maciel fala que os códigos de ética podem ter peculiaridades, mas eles podem divergir um do outro? Ou ética é ética e ponto final? Não, tem questões que podem sim ter divergência, e isso acho que vai depender do contexto de aplicação, inclusive, né? E tem código de éticas que são mais específicos e tem outros que são menos específicos. Mas também tem algo que a gente tem uma certa flexibilidade, se a gente for pensar, cultural, né? Porque eu me lembro nas competições internacionais, quando eu participei, uma das coisas que me chamava a atenção é que assim, um dos norteadores dos jogos, né, era a boa-fé e a ética. E aí, às vezes, eu olhava, né, para o que o outro time estava fazendo, e eu falava assim, gente, mas eles estão mentindo é má fé. E aí, o outro lado falou assim, não, isso é estratégia. Eu falei, não, mas para mim isso é má fé. Não, é estratégia. E aí, eu percebia que os juízes julgavam isso, cada um conforme a sua cultura. Então, alguns entendiam como estratégia, outros entendiam como má fé. Então, se a lei resolvesse todos os problemas do mundo, né, a gente não tinha conflito. Mas a questão é que as interpretações também são muito diferentes. Agora, tem coisas, né? Por exemplo, no Código de Ética do CNJ, tem lá algo que fala sobre o dever de informação do mediador, que para mim é colocado num formato que eu interpretaria de forma bem restrita, porque o mediador ele
ele está para garantir que as pessoas tenham informação para decidir, mas dentro de um limite de que as próprias partes precisam trazer quais são as informações que elas precisam. O mediador vai perguntar, olha, tem mais alguma informação? Seria importante talvez saber algo sobre isso ou sobre aquilo, mas não é o mediador que vai suprir a informação, né? Porque a informação as partes têm que buscar do modo como elas entenderem que é o modo pertinente. Então, me dá um pouco de medo algumas interpretações que às vezes eu vejo. Então, quando eu vejo algumas orientações no sentido de que o mediador judicial deve explicar para as partes como é o funcionamento da guarda compartilhada ou da lei e tal, eu fico com muito medo, porque o mediador não pode sobrepor função. E aí, no momento em que eu estou dando uma assessoria jurídica, eu estou saindo do meu lugar de mediador. Estou entortando para um lado ou para o outro, porque é impossível você dar uma assessoria jurídica neutra. Né? Principalmente em se tratando de direitos e deveres. Sim, aí eu vejo alguns falarem assim, não, mas o que o mediador pode fazer é simplesmente mostrar a letra pura da lei para aquelas partes terem informação. Ah, tá, mas quem é advogado sabe que a gente não vive da letra pura da lei, né? Que aí tem milhões de coisas, tem um escalonamento de normas, tem a jurisprudência, tem a interpretação. Então, assim, eu acho tudo isso muito temerário. E aí eu fico pensando, né, a serviço de quê, Thaís? Então, tem essas variações, né, e as interpretações que se faz do que está ali também, né, para fechar o assunto da ética, né? Muito bom. Daí vem o Douglas, nosso querido Douglas Prado, fala que a certificação dá um selo de olhar para esse mediador, passou por uma certificação independente e foi aprovado no que se propôs. Maria Inês também nesse mesmo sentido, conta até a experiência dela, que ao me dispor a ser avaliada pelo ICFML, acho que das experiências mais interessantes foi a coragem de se expor, que gera confiança, e passar para a prova recomendo. E a Isadora pergunta, um juiz pode indicar um mediador privado que não é judicial para uma resolução de um conflito de vara? Então, a legislação, ela diz que as partes podem escolher um mediador. E aí elas podem escolher, e na minha sequência até é assim, né? A mediação, a pessoa quando entra para o processo judicial, ela deveria escolher a mediação, ela é obrigada a ir para a mediação, salvo se as duas partes não quiserem ou se o caso não for mediável, e aí ela deveria escolher em que contexto ela vai fazer a mediação e escolher o mediador. Se as partes não escolhem, aí na minha percepção, a saída do juiz é encaminhar para o Sejusc. É assim que eu interpreto a legislação. Eu considero muito complicado um juiz indicar um mediador, seja ele judicial, seja ele privado, né? E agora, privado é mais complexo, porque aí você vai ter, no âmbito do mediador privado, você vai ter um que cobra X e outro que cobra 5X, um que mora na Zona Leste, outro na Zona Sul, e o caso está na Zona Norte. Então, assim, eu acho complicado o juiz assumir para ele essa função da escolha do mediador. E acho que, além das questões de poder gerar aí milhões de suspeições quando o juiz indica um mediador, que é algo que não é útil para o juiz e não ajuda nada as partes, você também parte do pressuposto que aquelas partes não têm condições de escolher. E aí, como é que você cria esse desenvolvimento, né, no processo de escolha, partindo do pressuposto que aquelas pessoas não conseguem escolher um mediador? Então, para mim, a primeira escolha é a mediação, a segunda escolha é o mediador. E a partir daí você consegue escolher o que fazer no seu caso concreto, né, a solução. Agora, se eu parto do pressuposto que aquela pessoa sequer consegue escolher o mediador, como é que ela vai tomar uma decisão mais importante, que é a do mérito em si, né? Então, eu considero isso muito temerário. Para mim, também, a forma de credenciamento das câmaras no tribunal
não é, na minha percepção, não era isso que estava na legislação, pelo menos não era o que está disciplinado aqui em São Paulo. Na minha percepção, a legislação traz as câmaras privadas como um credenciamento, um reconhecimento de qualidade, tanto que na legislação, na lei de mediação, o credenciamento das câmaras, as câmaras têm o regime extrajudicial, e o que se criou aqui no judiciário é um regime híbrido, porque você tem a câmara credenciada extrajudicial, que tem que ter mediadores judiciais, é homologado pelo juiz, fiscalizado pelo juiz, controlado pelo juiz. Então, assim, eu acho isso um pouco estranho, né? Então, para mim, o credenciamento e tem que prestar uma compensação de trabalho também, que é o único, né? Então, você tem que fazer como você paga o credenciamento? Você paga o credenciamento com casos, com a compensação de casos que você faz gratuitamente. Então, isso não é algo gratuito, né? Esse credenciamento ele é pago de alguma forma. Eu, pelo menos, enxergo assim. Já existe uma relação um pouco Então, delicada. Palavras corajosas, hein, Ana? Por isso, minha admiração por você. Olha, Zé, assim, isso que eu estou dizendo eu já disse em outras instâncias, e para mim é muito, muito claro se a gente for ler a lei. Agora, criou-se um modelo híbrido aqui em São Paulo, e esse modelo híbrido exclui os advogados da mediação, criam coisas que, na minha percepção, não estão na lei, são uma interpretação extensiva demais. Então, a lei de mediação combinada com o CPC é boa, agora ela não vem sendo aplicada. Porque está tudo lá na lei, né, Ana? Se a gente olhar a lei, está tudo lá. Uhum. Né? Bom, mudando agora para a parte mais privada, vai. A pergunta da Rúbia Matos. Ana, você acredita que a mediação, a partir de agora, vai ser mais requisitada no âmbito corporativo? E aí, eu vou até te dar um gancho para a gente entrar também numa outra questão que a gente tem falado muito, que é a mediação não só para resolução de conflitos, mas para a tomada de decisão dentro de uma empresa, seja ela qual for. Sim, aí eu teria que entender com a Rúbia o que ela quer dizer como corporativo, porque essa palavra alguns mediadores usam para trabalhar a mediação dentro da empresa, entre departamentos, entre pessoas que trabalham juntas, e tem para resolver conflitos internos, né? E tem outras pessoas que estão considerando corporativo também o que tem relação com os consumidores, então depende um pouco do que você chama de corporativo, né? Na minha percepção, o que tem se desenvolvido é a mediação voltada para essa melhoria da experiência do cliente, então com o consumo tem crescido bastante, e algumas empresas também estão usando a essência da mediação para melhorar essa relação. Então, às vezes, elas não têm a independência suficiente para ser um mediador, porque ela, de alguma forma, está implicada, né? Mas ela utiliza as técnicas de mediação para solucionar melhor o conflito. Então, isso também é um outro campo de atuação, né? Então, isso eu tenho visto acontecer também. A gente tem vários exemplos de empresas que estão buscando ferramentas autocompositivas, né? Principalmente as que trabalham com o mercado online, então, eBay, Mercado Livre, Magazine Luiza. A gente tem várias empresas que têm se utilizado, eu não quero aqui citar nomes, mas assim, não várias precisa. empresas que têm se utilizado sim. E aí, eu acho que áreas que estão crescendo, a área trabalhista, a área de consumo e a área contratual também, para buscar melhor relacionamento com os seus próprios fornecedores e etc. A Rúbia até se manifestou aqui, complementando, falando que seria para tratar possibilidades de conflito que podem se tornar judiciais, como medida de prevenção. Eu acho que está dentro do contexto que você respondeu. Tá.
Muito bem. Alguém abriu o microfone para alguém falar? Eu gosto que as pessoas falem, não fique só aqui na minha leitura. Eu também. Eu gosto de gente, né, Zé? A gente Olá, gosta. A então, gente Zé. fala. Tudo bem, Ana. Tudo. Ellen. Eu queria te fazer uma indagação. Eu sou mediadora do TJ do Rio de Janeiro, né? Estou em processo de certificação do CFML, estou fazendo aquele curso de pós, ao final do qual pode vir a ser certificada, né? Nós aqui no Rio de Janeiro não temos nenhum tipo de remuneração dentro do Sejusc. E a gente vem, de alguma maneira, trabalhando essa questão, não só como uma questão financeira, mas como uma questão de valorização do mediador, né? Porque a gente faz um serviço gratuito, né? Enfim. E dentro desse contexto, eu não sei se já foi levado a você uma ideia, mas eu queria saber a sua opinião sobre uma ideia que a gente, nesse momento, aconteceu, e a gente vai tentar trabalhar, que seria de implementar, junto com a taxa judiciária, uma taxa da mediação, para a mediação, independente da pessoa ir ou não para a mediação. Qual é a nossa avaliação? Se tiver uma taxa, para quem pode pagar, quem é beneficiário da JG, evidentemente que não. Mas para quem pode pagar, tendo uma taxa, a gente pensa que isso pode, de alguma maneira, restringir o que hoje acontece. A pessoa vai porque o juiz obriga, chega lá e diz, não quero, não vim aqui só porque fui obrigada, e enfim, né? Então, eu queria a tua opinião sobre isso. Bom, se eu discorrer aqui todos os fundamentos e os porquês da nossa ideia, é muito longo. Então, eu queria só, nesse breve resumo, saber o que você acha dessa ideia e se você vê algum caminho dentro da mediação judicial dos Sejusques para a valorização do mediador. Então, essa discussão da taxa não é nova. É uma discussão que lá atrás, no processo legislativo, foi altamente debatida e não vingou. Então, isso, na minha percepção, talvez precisasse de uma alteração legislativa. Não, e, aliás, talvez várias alterações legislativas. Então, acho que ela é de difícil implementação. Agora, se a pessoa não está indo porque o juiz mandou, mas ela está indo porque ela pagou uma taxa, eu não sei o que é melhor, né? Então, eu tenho um pouco de receio disso. Na minha percepção, a forma como está regulamentada a remuneração do mediador precisa de muito aperfeiçoamento, não é pouco. Porque, na prática, o que eu tenho visto é que cada lugar está fazendo de um jeito e o mediador continua sem reconhecimento. Agora, eu também fico me perguntando por que os mediadores continuam no Sejusques, né? Porque, na minha percepção, eu posso... Ó, de novo, você devolvendo para o próprio mediador as decisões da sua própria vida. Exato, porque, assim, o que eu percebo é que tem algo além da remuneração que faz com que o mediador permaneça. Porque senão eu não consigo entender né, como é que é isso. Então, eu vou para a mediação judicial porque lá eu vou ter um espaço de treino constante, eu conheço pessoas, lá eu me sinto bem. Ok, então eu tenho um outro tipo de benefício. Uma outra relação, né? Uma outra relação. Agora, o que para mim é um pouco estranho é eu ficar lá e ficar reclamando. Isso para mim não faz muito sentido, né? Então, eu fico um pouco pensando nisso. Aqui em São Paulo, nós já tivemos situações muito complexas, até greve de mediadores a gente já teve, mais de uma vez. E aí, como tem muita gente querendo entrar no TJ como mediador, a greve não surtiu nenhum efeito. Porque se a gente for pensar em alternativa, que é um dos raciocínios que o mediador usa, o presidente do tribunal, que está lá diante de uma greve de 800 mediadores, e você tem uma fila de 1.200 para entrar, o que ele faz? Tá bom, quem não quer ficar aqui, não está satisfeito, vai embora, que tem mais 1.200 querendo entrar. Então, qual é a força disso, né? Então, eu fico muito pensando qual é essa atração que o mediador judicial tem
pelo Sejusc. Apesar dessa questão da remuneração ainda estar muito controvertida, mas tem melhorado, tem mediadores que têm conseguido alguma coisa de remuneração no espaço judicial. E quais seriam esses outros benefícios que faz com que a gente permaneça lá? Porque alguma coisa segura a gente lá, né? Quem está nesse contexto tem alguma coisa que a pessoa vê de positivo. Então, talvez fazer essa mudança do olhar para a motivação de você estar no Sejusc possa também te deixar mais confortável. Agora, a questão da remuneração, eu acho que ela precisava de uma revisão total. E não vai adiantar só um Estado fazer isso. Tem que ser algo pela legislação nacional ou pelo CNJ. E aí, eu sou contra a mediação obrigatória, sempre fui. Então, para mim, eu já sempre fui contra a mediação obrigatória. Então, pensar em incentivos econômicos, na minha cabeça, faz sentido, e alguma coisa de incentivo econômico foi colocado na legislação. Mas incentivo econômico para motivar a voluntariedade, que é diferente de ter uma obrigatoriedade de uma taxa, né? Não sei se... Eu acho que vamos partir agora para uma última pergunta. A Marinês Alves de Campos quer falar. Marinês, abre seu microfone. Oi. Olá, Marinês. Obrigada. A primeira coisa que eu quero dizer é que eu fiz um curso lá com a Ana em 2017. Eu sou fã e cada vez... São bons, né? Os cursos são bons. Eu amo. Foi assim, me abriu muito a cabeça. E eu acho muito bacana que a Ana, com aquela vozinha suave, vai dizendo tudo que tem que ser dito. Para mim, pontua muito bem as coisas. Obrigada. E entrando nessa coisa do mediador judicial, eu sou um mediador judicial, eu sou instrutora do judiciário e fico me perguntando o que é que eu faço, mas no fim, eu acho tanto tempo, para mim a resposta é o seguinte: eu gosto do que eu faço lá, eu me sinto dignificada pelo trabalho, eu me sinto ajudando a transformar o mundo, eu acho que eu aprendo a me conhecer como mediadora, né, de alguma forma, e aqui também a gente tem uma coisa um pouco diferenciada, que a gente tem sempre, eu já vi que não em todo o Brasil não é assim, a gente sempre tem 2 horas, no mínimo, para mediação e posso remarcar. E quando é de família, eu tenho 4 sessões de 2 horas. Então, alguma coisa a gente pode fazer e posso remarcar. Mas depois de muito me perguntar, eu acho que essa questão do judiciário, e eu também acredito que a mediação judicial um pouco... constrói o imaginário, o significado da mediação para todos. Se ela for uma grande porcaria, né, vai ser ruim para todos os mediadores. Então, eu também acredito na ideia de ajudar a construir. Obrigada, gente, por me ouvir. Então, Inês, mas é disso que eu estou falando. Você enxerga outros valores além da remuneração e isso faz com que você permaneça. Então, reconhecer isso é importante, porque senão a gente se sente muito mal. A gente só vê um pedacinho da questão, né? Reconhecer Sim, agora, isso é importante. Só complementando, eu fiz conciliações online, porque eu gosto de ver a novidade para frente, foi a primeira que fiz, agora estão criando um grupo de mediação empresarial para recuperação. Eu acho bacana todas as ideias e procuro apostar naquelas que eu posso. Né? E termino mergulhando, mais ou menos. Acho que o trabalho termina sendo bom nesse sentido. Não. Muito Obrigada. Bom. Vamos estourar um pouquinho o tempo. O Douglas Prado quer meter a mão na colher, quer meter a colher aí nessa sopa. Ai, que medo! Vamos lá, Douglas. Oi, boa tarde a todos. Aninha, Zé, tudo bem? Tudo Amigos bom? Aí pelo Brasil. Olha, eu penso muito alinhado no que a Ana disse, na questão do... A gente pode até utilizar aquelas perguntas básicas de negociação, o porquê, como e para que você está lá, né? E eu acho que, independente de voluntário ou remunerado, você trabalhar para o Poder Judiciário, ele tem que ter um objetivo e um sentido. Eu fiz muito isso desde 2002 com conciliação judicial, e para mim serviu para unir a prática com a teoria, ou a teoria com a prática. Num dado momento, quando aquilo não servia mais para mim,
eu decidi ir buscar outros caminhos. E se hoje, de vez em quando, eu faço aqui, onde eu estou morando atualmente, eu faço justamente para questão prática, porque eu acho que acredito que todos saibam que mediador, só teórico, ele pode emperrar quando precisar funcionar. Então, a gente precisa sempre estar funcionando, né? Sempre precisa estar fazendo para a gente não perder as questões práticas e as questões. E o judiciário, essa questão de reconhecimento, e eu já fui instrutor do CNJ, dei mais de 10 cursos, aquela coisa toda, não espere reconhecimento do judiciário, porque foi isso que a Ana falou. Tem 5 saindo, mas tem 200 mil querendo entrar, e eu não sei por quê. Né? Até outro dia nós debatemos aqui na OAB Pará, e a Ana sabe disso, um conselheiro lá, o corregedor da OAB, falou assim, olha, eu não sei o que vocês vêem no negócio, que vocês não ganham absolutamente nada, ficam fazendo trabalho de graça e ficam reclamando porque não ganham. Pô, vai trabalhar então de graça para a OAB, porque a gente precisa mais de vocês do que eles. Lógico, tudo entre aspas, mas assim, é uma questão de ver os valores. A Inês falou muito bem, eu gosto de fazer isso. Né? A gente precisa fazer isso, a gente tem objetivos com isso. Essa questão da remuneração eu acho extremamente complexa por todos os cantos do Brasil, porque se não for concursado, que é um outro viés, os tribunais não vão querer remunerar pessoas se eles têm um caminhão de gente, um ônibus parado na porta cheio de gente querendo entrar. Livre mercado, oferta e procura, né? Exatamente, Zé. Exatamente. Então, quer dizer, tem que criar um outro objetivo, tem que criar um outro estímulo para estar fazendo esse tipo de mediação. E, às vezes, muitas vezes, acaba, como a Ana falou, hoje nós começamos ao contrário, né? Nós temos muito mais mediadores do que oferta no campo da mediação privada e também no campo de mediação judicial, corre nesse mesmo sentido. Lógico que é uma visão e é uma experiência pessoal própria, mas eu sou muito alinhado no que a Aninha falou nesse sentido de a gente tem que procurar, e a Inês falou muito bem, qual é o estímulo que faz a gente estar ali dentro. Porque essa história de remuneração, eu escuto desde quando saiu a resolução de 2010, tinha gente que fazia conciliação, ou mediação, no caso, né? Nos tribunais, faz, nossa, agora eu vou resolver minha vida, vou ter meu salário. Eu falei, não, gente, vocês estão malucos. A remuneração, se um dia sair, vai ser aquele vale busão, vale ônibus, né? Valeu, muito obrigado. Esse é o sentido da remuneração, não é criar um salário para a pessoa. É um ticket de restaurante para falar, valeu, você nos ajudou. E esse foi sempre o sentido de quando surgiu essas questões de remuneração, foi sempre nesse sentido, nunca de criar servidor comissionado ou alguma coisa nesse sentido, né? Douglas, mas vamos lá, Douglas. O que nós, mediadores, podemos... Nós, mediadores, somos especialistas em analisar o conflito e criar estratégia. Então, o que nós, mediadores, podemos pensar em termos de... considerando a questão da remuneração um conflito, né, os diferentes atores que estão envolvidos, e como é que a gente pode criar uma estratégia. O que eu percebo na prática é que tem iniciativas muito separadas e não tem uma estratégia que efetivamente possa trabalhar a nível nacional. Até hoje eu não vi algo que tivesse emplacado a nível nacional com relação a essa questão da remuneração. Então, talvez a gente possa começar a pensar em como que a gente consegue criar uma comunicação a nível nacional, que possa criar uma interlocução a nível nacional e que possa, de repente, trazer um outro viés. Quando eu disse da gente buscar um outro reconhecimento, entender o que a gente está fazendo lá, não quis dizer que a mediação, que a remuneração não é importante e que a gente não deva também buscar esse tipo de reconhecimento. O que eu entendo é que, assim, a gente, na minha visão, a gente, se é para ser um reconhecimento pelo nosso trabalho, precisa ser efetivo. Não pode ser uma esmola, não pode ser um paliativo, não pode ser um quebra-galho, não pode ser algo que é humilhante, né? Então, se é para ser um reconhecimento, ele precisa cumprir essa função. E, às vezes, o que a gente vê são quebra-galhos, esmolas e etc. Então, eu acho que é nessa linha, né? Que eu estava aqui querendo também trazer um reforço. Ana. Tá na hora, né? Zé, eu não falei nada do que eu tinha imaginado falar hoje. Você vê? Então, era isso que eu ia falar. Nem comecei. É muito rico esse debate.
é uma questão que envolve todos os profissionais, passa pela valorização da nossa categoria, se a gente pode chamar assim, passa por questões muito profundas que precisa ter muita coragem para se falar abertamente. Proponho fazer outras na sequência desse tema para dar tempo da gente conversar sobre tudo isso, mas eu queria realmente respeitar o nosso tempo. Se você quiser encerrar, depois eu faço as chamadas das próximas palestras. Ô Zé, eu queria que as pessoas que fizeram perguntas, que as perguntas não foram respondidas, se eventualmente a gente não tiver o cadastro delas, deixar o contato do e-mail no chat para eu poder responder, aqui. Porque tem várias perguntas que eu não consegui responder. Não, e perguntas interessantes, relevantes, a que realmente não dá tempo. Laura, você que está aí, a gente consegue gravar as perguntas, né? Sim, aqui do Zoom. Por isso que eu estou pedindo para as pessoas colocarem o e-mail do chat, quem sentiu que não teve a resposta que precisava, que não foi atendido. Não foi atendido, deixa o e-mail aqui no chat que eu vou responder individualmente. Tá. E daí até é bom ter esse e-mail, porque daí a gente vai mandando as outras palestras que a gente vai fazer. Se você tiver interesse, você assiste ou não. Ana, muitíssimo obrigado mais uma vez por você dispor de duas coisas tão preciosas que não têm preço. São preciosas e não tem preço, você vê que incongruente. Uma é o tempo, né? Que é uma coisa que a gente não compra, e outra é o conhecimento. E você generosamente nos cedeu os dois. Muitíssimo obrigado. Zé, eu que gostaria de agradecer o seu tempo também, e das pessoas que estão aqui. E só para encerrar, eu queria colocar algo mais no que o Douglas e algumas pessoas falaram. A gente tem também uma percepção de que a gente só consegue treinar a mediação no judiciário, ou exercer a função no judiciário, mas como eu aprendi, né? Eu aprendi treinando no cotidiano. Então, eu pegava as técnicas de mediação e todos os dias, nas minhas situações cotidianas, e eu faço isso até hoje, eu treinava pergunta, eu treinava um cheque de realidade, eu treinava uma geração... O Gustavo sempre fala isso de você, que você ficava usando ele e a Lorena como cobaias. Até hoje, né? Então, assim, talvez a gente mudar um pouco esse mindset, porque às vezes a gente fica achando que a gente só vira mediador quando senta na mesa. E não é uma chavinha, a gente tem que incorporar os princípios no nosso dia a dia, e nada melhor do que usar as ferramentas da mediação no dia a dia para treinar a mediação. Então, eu acho que essa é uma dica também. Muito bom. Então, vamos lá. Gente, obrigada. Essa palestra foi gravada, está disponível no canal do YouTube da Auge. Também está disponível, porque ela foi ao vivo também para o canal do YouTube, também está disponível no site da Auge, junto com as demais palestras que a gente já realizou nesse mês, e as próximas de maio, todas as quartas, 4h. No dia 13 de maio, mapeamento do conflito nas empresas. Dia 20 de maio, mediação para revitalização de empresas. Dia 27 de maio, polêmica de novo, mediação privada e mediação judicial, diferentes cenários. E com isso a gente vai dando sequência. Vocês podem também dar sugestões de temas, daí a gente avalia. Tendo bastante adesão, tá lindo, nós ficamos hoje com quase 100 pessoas, tendo bastante adesão, a gente vai dando continuidade nessas palestras e vai desenvolvendo e compartilhando todo esse conhecimento. Tá bom? Muito obrigado a todo mundo, muito legal todos vocês estarem aqui, muito bacana, muito, muito lindo. E até quarta-feira que vem. Isso é parabéns, é aplausos para nós. Tá bom, aprendi essa. Gente, obrigada. Até mais. Beijo, beijo. Figurinha.